Olá, eu sou o Jojo E eu sou a Mimi. e esse é o Jojo Low Carb, um canal sobre nutrição low carb muito informativo e Divertido! hoje nós vamos fazer uma live sobre adoçantes com o nosso amigo Júlio, nutricionista, Júlio Santana. Já entrou aí até. Solicitação. Estamos fazendo uma live aqui no Instagram, tá? Que se Deus quiser, Olá, e o Instagram permitir. E aí? bom dia. Tudo bom? Bom Bom dia. dia. Como está o Tudo seu beleza? domingo? Muito bom? Tudo Como é que bom, tá Mami? o domingo aí? Tá tranquilo? O domingo Tranquilo. tá mal? Domingo bom. Domingo tranquilo. Uhum. Pera aí, deixa eu ajustar mais para baixo aqui. Não ficou muito para baixo. Tá legal, tá bom. Tá bom, né? Vamos mandar Vamos mandar aqui os os aviãozinhos aqui, João? Eu vou mandar aqui também. Vou aproveitar aqui para começar. Tá, Né? vamos ver se alguém aparece nesse domingo de manhã aí. Já tem umas pessoas Já entrando tem aí. umas pessoas, né? Tá. Tem gente que tocou no... O sininho. Isso. Tem gente que já tocou no meu story, né? Deixa eu... Mandando aviões aqui, gente. Mandando vendo aqui, questão de segundos. Deixa eu só completar a lista aqui. Tá. Midori falou para baixar aqui, vamos ver. Acho que melhorou. Aí. Pronto. Acabar de mandar aqui, que é uma lista grande. Pronto. Então. E aí aqui, pronto. Mandei alguns aqui. Vamos ver. Uhum. Mas já tem 10 aí, ó. Muito bom já. Muito obrigado. Ó, a doutora Regina tá aí, olha aí. Muita gente. Regina Nogueira, entrando. excelente lá no Doutora novo Regina. documentário lá do Supernutridos, né? Sobre Isso, excelente. Imunidade. Olha aí, Legal, recomendo. Isso. Olha aí, a Van tá aí também, ó. Olha aí, Da a Cozinha na Vanessa. Van. Ela falou que lá é 9 horas da noite 9 agora. da noite, né? Uhum. Então dá pra ela já tá acabando, pra gente tá começando. Dá pra ela ver, pra gente tá começando. Uhum. Silmara, bom dia. Bom dia, Kelly. Ali tem uma galera entrando. Clarice, que sempre entra nas lives do Júlio. Clarice, ela é assídua. É assídua. Uhum. Olha, muita gente entrando, cara. Para domingo de manhã tá ótimo. Tá ótimo, né? Eu gostei desse nosso tema, né? Um tema que sempre gera umas curiosidades, né, Jonathan? Sobre Então, adoçantes, as pessoas têm muita dúvida, né, Júlio, quais são bons, todos são bons, tem diferença entre eles, tem algum que faz mal para a saúde. Bom dia, Rogéria. Então, assim, a gente até queria mostrar aqui para vocês, a gente fez um cheesecake, ó. Aqui. A gente fez um cheesecake com frutas Olha a vermelhas. tortura dominical aí, ó. E a gente fez esse cheesecake com eritritol, tá? A gente usou tanto na massa de baixo, na massa do meio, quanto na... A gente fez eritritol tudo, né? Você que fez a geleia também? Também. A gente fez tudo. A gente gravou o vídeo ontem, vai sair, se Deus quiser. Mas quando você fala a gente, é a gente ou é só a Midori que bota a mão na massa? Não, ela tá falando que é ela. Não, dessa vez foi mais ela que fez mesmo. Mas quem faz a edição sou eu, né? Que demora pra caramba fazer uma edição de vídeo. Uhum. Se eu conseguir editar tudo, esse domingo vai sair. Esse domingo que vem, né? Domingo que vem vai sair. Vai sair a questão. O cheesecake. Ficou bonito, viu? Ficou bonito. Você usou o quê? Usou queijo mascarpone ou usou iogurte? Não, a gente usou cream cheese dessa vez. Dessa vez foi cream cheese. Que é mais fácil. A gente gosta muito. É mais fácil. Você acha muito fácil no supermercado, porque mascarpone é um queijo difícil de achar, né? Uhum. Não é fácil de achar.
Então, a gente gosta muito de fazer receitas que são fáceis, né? Então, quando a gente viu essa receita que é bem tranquilinha, é cream cheese, todo mundo acha cream cheese no supermercado hoje em dia, né? Uhum. E a aí o base, adoçante... qual farinha? A farinha é meio coco e meio amêndoa, metade, né? 50% coco, 50% amêndoas. Não fica tão caro assim, porque a de coco é bem barata, né? Sim, é bem conta, Então, exatamente. então a amêndoa é mais cara, mas tem 50% de coco, tem manteiga. Bastante manteiga. Muita manteiga. Bastante manteiga, né? E a geleia, a gente até já tinha ensinado em outro vídeo a fazer ela, mas a gente ensina de novo nesse vídeo aí. É bem tranquilo, é só você congelar as frutas e botar na panela com adoçante e limão, né? É bem tranquilinho. Ah, Ó, legal. a Van tá falando que o mascarpone é muito bom. É. Mas é caro, é caro mesmo. É legal também. É por isso que a gente fez com cream cheese dessa vez. Acredito que com mascarpone fica até melhor, mas ele é bem mais caro e mais difícil, né? Aqui em Brasília não é muito fácil de achar mascarpone, não, viu? Mas assim, o que eu tô lembrando aqui, o cheesecake ele é mais o cream cheese mesmo. O mascarpone é mais para um tiramisu, né? Isso, o tiramisu tem que ser, pelo menos a receita original, né? Tem que ser mascarpone, né? Tiramisu local. Mas o cheesecake a gente fez com eritritol e cream cheese mesmo, né? Então, assim, eu vejo muita dúvida assim, no consultório e aqui na internet de quais são os adoçantes que fazem mal para a saúde, por que eles fazem mal, sabe? Se todos os adoçantes são iguais, qual é a diferença entre eles, né? Aí eu vi você falando. Eu estou escrevendo umas coisas enquanto você está falando. Tá. Mas eu estou prestando atenção. Eu vi até você falando numa live aí que eu vi com a Van sobre adoçantes. Eu falei, pô, que legal, cara. Tem muita coisa que eu acho que as pessoas não sabem, né? Dos detalhes do adoçantes. Por exemplo, aqueles adoçantes são mais artificiais. Quais químicos que eles têm ali, né? Então, assim, eu achei muito interessante você falando disso lá na live com a Van. Sim. Aí eu falei, vamos fazer uma live só sobre adoçantes, né? Que as pessoas têm muita dúvida. Né? É verdade. Assim, eu gosto sempre de me basear em alguma coisa que eu tenho de confiança como referência. E para a gente falar hoje, eu me baseei lá num post que tem do Dr. Souto, né, que ele fala sobre adoçantes. Lá no Paleo Low Carb Paleo, né, que é o blog dele, né? Sim, um grande serviço que a gente tem. E aí lá no Low Carb Paleo, ele tem uma postagem, né, que ele deu até mudada, tal. Ele tem uma postagem de 2013 e que ele faz uma atualização em 2021. Então a gente pode considerar que é um post recente. É um post recente, E aí acho que é legal a gente começar. Se tiver meio feia a letra, porque eu escrevi, ó, a Midori torturando a gente, ó, comendo cheesecake. A Midori tá torturando a gente aqui. Se a letra estiver muito feia, é porque eu escrevi ao contrário, porque é espelhado, né? Aí, ó. Não, tá escrito natural, tá escrito natural mesmo. Natural, mas tá escrito ao contrário aqui para mim. Para mim tá assim. sim. Você é o mestre. Eu escrevi de trás para frente, como se estivesse olhando no espelho. Então, os adoçantes, eles podem ser naturais. Então, tem o adoçante que é natural e tem o adoçante que é artificial. Artificial. Então, a gente já pode começar a diferenciar, né? Mas entre os naturais e os artificiais, tem os adoçantes que são calóricos. Olha aí, ele escreveu tudo ao contrário. Hein? Meu Deus do céu. Tem o adoçante que é não calórico. Não calórico, olha aí. Ele podia escrever um livro ao contrário. Escrever um livro ao contrário aqui. Né? Eu lembro que eu pegava, e às vezes, brincando de dar uns nós no cérebro, eu escreveria ao contrário e de ponta cabeça, por exemplo. Nossa Senhora. E dá certo também. É você pegar um livro
colocar ele no espelho, de ponta cabeça e ler lá no espelho. É um Caramba. exercício legal Aí do dá um cérebro. nó no cérebro mesmo, viu? É bem bom interessante. exercício. É um bom exercício. É. Então, a gente tem os adoçantes naturais, os artificiais. Os naturais, como diz o nome, são naturais, vêm da natureza e pronto. E os artificiais, eles são sintetizados. E tem os calóricos e os não calóricos. Os calóricos têm alguma caloria, alguma energia, ele é metabolizado. Então, o que diz que um adoçante é calórico? Que ele é metabolizado, que o nosso organismo vai absorver. Sim, sim. E ele é não calórico quando ele é não metabolizado. Então, ele é não calórico. Então, a gente tem essas diferenças, tá? Um adoçante, por exemplo, a pessoa faz uma dieta paleolítica. Na dieta paleolítica tem que entrar só o adoçante natural. Um adoçante artificial não entraria em nenhuma dieta paleolítica. Já uma dieta low carb, né, que ela diminui o carboidrato, um adoçante artificial ele pode fazer parte de um espectro low carb de uma dieta. Tá? Porque, apesar de sintetizado, ele é muito pobre ou isento de carboidrato. Então, aí a gente já começa a diferenciar. Tá? Como exemplo de adoçante natural, a gente pode ter a estévia. Estévia é um adoçante natural. E como exemplo de adoçante artificial, a gente pode ter a sacarina sódica, né? Que é um adoçante sintetizado artificial. E aí, a partir daí, Jonas, a gente pode começar a ver a aplicação. O que normalmente a gente vê? Tem algumas dúvidas que a pessoa fala assim, pode ir para o forno, não pode esquentar, tem isso qual mesmo. o adoçante que tem, vai soltar algum tipo de algum componente químico que é prejudicial à saúde, como que é isso? Isso. Normalmente, assim, a gente não está fazendo um enredo para fazer uma descoberta lá no final do filme, não. A gente já vai entregando logo. O que acontece? Os adoçantes são seguros. Até porque, se não fossem seguros, não teria autorização para estar aí à disposição. Eles são aprovados tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Um adoçante que não é aprovado nos Estados Unidos, que ele foi banido de lá, é o ciclamato. O ciclamato, ele não é autorizado nos Estados Unidos, mas ele é autorizado na Comunidade Europeia e autorizado no Brasil também. Entendi. E daí vem aquelas coisas assim, por que ele não é autorizado lá nos Estados Unidos? Por conta de um estudo em ratos, que poderia ser potencialmente formador de câncer de bexiga. Tá? Então, a química da urina do rato é diferente da química da urina humana. Então, este adoçante no rato, ele pode provocar formação de cristais que na bexiga, no longo prazo, com o uso muito intenso, pode provocar câncer de bexiga. Mas qual foi a quantidade de adoçante utilizado nesse experimento na equivalência peso aí? O equivalente a um humano médio tomar 350 latas de refrigerante adoçado com ciclamato por dia. 350 latas por dia. Aí você não pode levar em consideração. Até superdosagem de água, a pessoa morre afogada. Isso. Tem gente que morre com superdosagem de água, de refrigerante. Então a pessoa, se ela entrar num tanque e não souber nadar, ela vai se afogar com a overdose de água. Então, até a água em quantidades descomunais aí vai provocar esse problema. 350 latas de refrigerante por dia? Por dia. Quem é que toma tudo isso? Não, só no laboratório os ratos, né? Coitado dos ratos, né? Então, o que é importante a gente ver? O açúcar, né, ele não tem tanto tempo assim que foi criado dentro da história da humanidade. Isolar o açúcar e tal. E aí, a gente, quando tem descoberto alguns
prejuízo que o açúcar traz à saúde, as pessoas procuram alguma forma de substituir o açúcar, mas manter o sabor doce. Aí que vem a utilização dos adoçantes. Isso. Aí o que acontece? Qual foi um dos primeiros adoçantes não calóricos descobertos? Foi a sacarina. Sacarina. A sacarina, ela foi descoberta em 1878. Ou seja, tem mais de 100 anos, tem quase 150 anos que foi descoberta. Tá? E ela foi muito utilizada na Primeira Guerra Mundial, quando começou a faltar açúcar no mundo. Ah, entendi. Por causa da guerra, faltou açúcar, e aí utilizou-se a sacarina para fazer essa substituição, tá? Para manter o doce nas coisas. E a partir de 1960, a sacarina ganhou um certo protagonismo pelo fato de não ser calórico. Tá? Então, as pessoas já estavam mais observando aquele viés das calorias e falaram assim, como é que a gente vai cortar calorias da dieta? Não era nem cortar açúcar, era cortar calorias. Então, com o intuito de cortar calorias da dieta, trocou, né, o açúcar pela sacarina, né, que passa a ter uma presença maior na dieta das pessoas a partir da década de 60. Isso tem pouco mais de 60 anos. Tá? Já usou sacarina, Jonas? Já. É um adoçante artificial, né? Sacarina. Isso. É um adoçante artificial. Ele está muito... A gente encontra ele muito misturado com outro adoçante, que é o ciclamato. Né? A gente tem aqueles adoçantes mais baratinhos que a gente encontra no supermercado, na farmácia e tal. Eles são uma mistura de sacarina e ciclamato. Né? A sacarina, falando especificamente da sacarina, ela tem um amargor no final, ela tem um certo gostinho amargo. Geralmente, ele é misturado com outro adoçante. Tá? E, como tem mais de 100 anos de uso, já se considera bastante seguro, né? Inclusive no longo prazo, porque já foi bem testado aí e não tem nada que leve contra. Ele tem mais esse gostinho mais amargo no final. Por exemplo, quando você toma um café, por exemplo, as pessoas são diferentes do paladar. No meu caso, quando eu consumo sacarina, não sei se é a sacarina ou o ciclamato, que sempre estão misturados, né? Eu fico com aquele sabor doce na boca muito tempo. Se eu tomo um café com sacarina de manhã, aí quando é de tarde eu vou tomar um copo d'água, assim eu sinto aquela água doce. Aquela água doce, entendi. Porque fica impregnado ali nas papilas gustativas. Entendi. Né? Então, mas é assim, é seguro. Sacarina é um adoçante seguro. Deixa eu ver aqui, vou levantar rapidinho aqui, ver se eu tenho uma sacarina aqui. Tá bom. Tá. Aqui eu só tenho eritritol. Volta a fazer a propaganda. Olha, quem quiser ver a receita do cheesecake, domingo que vem, vai sair. Vai sair. Pronto, voltei aqui. Ó, eu tenho essa sacarina aqui, ó. Vai ficar espelhado, né? Mas é um adoçante em comprimidos. Esse daqui é um adoçante português, tá? Você adoça o cafezinho com 2 comprimidinhos dele, ó. Você aperta aqui do lado, ele vai cair aqui, ó. Ai, que legal. É comprimido? São os comprimidos. Vou pegar aqui um que ficou preso aqui. Ó, eu mostrei aqui, ó. Ele é bem miudinho. Olha! Nossa, é bem pequeno mesmo. Você pega esse comprimidinho aqui, ó, para você ter ideia, nesse frasco, que é pequenininho, ó, que tá no zoom, parece que é grande, ele é pequenininho. É pequeno. Tem 1.200 comprimidos, né? Nossa! Que dá 600 cafés. E você bota quantos comprimidos no café? 2 comprimidinhos no café. Tá. Para a gente fazer ideia, aqui tá uma caneta, ó, olha o tamanho do comprimido, ó. Então dá para tomar 600 cafés. Dá para adoçar 600 cafés. Esse é uma sacarina, é só sacarina. Tá? Entendi, entendi. Uma vez eu fui a Portugal e aí eu gostei desse adoçante. Aí uma amiga minha foi recentemente, ela trouxe e me deu de presente. Legal, eu não conhecia esse... É bem legal. Adoçante não. Bem interessante. Então, a gente tem... Eu não tenho aqui em casa, normalmente os adoçantes eles têm umas diferenças na embalagem, né?
Tá. dessa marca Zero Cal, né, que é uma marca, né, é o que tem a tampinha vermelha. É o que tem a tampinha vermelha, porque muita gente pensa assim, adoçante é tudo igual, compra adoçante, não. Tem que prestar, não é a marca, é o componente que tem ali. Isso, né? O componente que tem ali que tem que prestar atenção. E muitas vezes a gente precisa esclarecer isso para o paciente, porque ele não tem esse esclarecimento, né? Isso, aí a gente vai esclarecendo. Qual seria o outro adoçante? A gente falou da sacarina, vamos falar do ciclamato. Isso, o povo está perguntando aqui na live do ciclamato. Tá vendo aí o ciclamato, né? Deixa eu... Tô vendo aqui o povo perguntando, porque ele é muito usado, o ciclamato, né? Sim, o ciclamato. Eu vou escrever ele ao contrário aqui, só para ele está escrevendo ao contrário. Ciclamato. Isso, ciclamato. É o mestre de escrever ao contrário. O ciclamato ele foi sintetizado em 1937. Como a gente vinha falando, ele não é permitido o uso nos Estados Unidos, por conta daquele estudo, né? Com os ratinhos. Mas ele é aprovado no Brasil e na Europa. Ele também tem um gosto amargo no final. É por isso que tem muita gente que fala assim, não gosto de café com adoçante porque o café não fica gostoso, fica um gosto ruim, por causa do ciclamato. É por conta do adoçante. Se você trocar o adoçante, talvez você tenha essa transição, que é sair do açúcar para o não adoçado. Esse meio do caminho que a gente faz com o adoçante seria mais interessante com um adoçante que não traga esse desconforto, né? Isso, é. Então, esse ciclamato, ele é normalmente colocado numa proporção de 10:1 com sacarina. 10 ciclamatos para 1 sacarina. E aí essa mistura é a que comercialmente a gente encontra e que por essa mistura é o que produz menos amargor no final, né? Então a gente tem essa possibilidade de encontrar no mercado, na maioria das vezes, a sacarina e o ciclamato. Então, geralmente ele vem SC na embalagem, né? Com mais destaque, que é sacarina e ciclamato. E aí a gente vai lá, sacarina sódica e ciclamato de sódio, que seriam esses dois misturados aí. Eles botam menos ciclamato porque ele tem gosto amargo, né? É isso, né? A sacarina também. A sacarina também. Tá. Entendi. Okay? É verdade. Aí a gente pode falar de outro adoçante, que é o aspartame. Aspartame. Você tem aspartame aí? Eu não tenho aqui. Não tenho. Porque, assim, muita gente... Tem muitos estudos que falam que ele faz mal para a saúde, né? Pois é. Então, aí, como eu já disse, a gente está falando hoje que os adoçantes são seguros. Então, de acordo com o material que eu consultei também, o aspartame é seguro. Tá? Também é seguro. O aspartame foi sintetizado em 1964, então tem quase 60 anos. Sei. E ele foi autorizado pela FDA em 1974. Então tem quase 50 anos que ele foi aprovado. Tá? Entendi. Ele tem um gosto parecido com açúcar e não tem amargo no final. Então aquela pessoa, eu quero utilizar no cafezinho. Tenta o aspartame no lugar de sacarina e ciclamato, que não vai ter mais aquele desconforto no paladar que a sacarina tem, né? Entendi. Curiosamente, ele é formado por 2 aminoácidos. E aminoácidos são proteínas, né? Vem de proteínas. São proteínas. Então, ele é a fenilalanina e o aspartato, que são 2 aminoácidos. Esses 2 aminoácidos, eles juntos vão dar esse sabor doce que o aspartame tem. E como eles são aminoácidos, eles são metabolizados. E como são metabolizados, eles têm calorias. Mas é muito pouquinho. Como tem um poder adoçante muito grande, então, assim, tem. Praticamente nenhum adoçante tem 0 caloria. Né? Mas, é verdade. Vai ter, nem que seja um tracinho lá, vai ter caloria. Vai ter. Quando ele é metabolizado, tem caloria. Tá? Então, por exemplo, 1 grama de sacarose, que é o açúcar de mesa, tem 4 calorias. Ok? Sim. Só que a gente come 10, 20 gramas de açúcar, né? Assim, tranquilamente. Ok? 1 grama de eritritol
em vez de 4 calorias, tem 0,2. 0,2 calorias. Tá? Então, eu precisaria de 20 gramas de eritritol para ter a mesma quantidade de calorias do açúcar de mesa. Embora o poder adoçante seja bem parecido. A gente usa 3 colheres de eritritol com o poder adoçante de 2 colheres de açúcar. Tá? Então, a gente usa mais eritritol do que usaria açúcar, mas tem bem menos calorias. Tá? E o índice glicêmico do eritritol é 0. Não tem glicose nenhuma. Já o índice glicêmico da sacarose é 60. Tá? 100 gramas de açúcar tem 60 gramas de glicose. Isso, tá? isso. 100 gramas de eritritol tem 0 gramas de glicose. É isso que é legal a gente vendo também. Então, assim, mas eu já vi vários estudos falando mal do aspartame, né? Sim, eu também. Eu também. Pois é, né? pois é. Então aí dá para a gente fazer um adendo, né, a essa segurança aí. Isso. Tá? O que ele fala aqui, ó? O aspartame, ele foi aprovado em 74, ele tem um gosto parecido com açúcar e sem um amargor final, ele é um aminoácido, por isso então ele é metabolizado e tecnicamente ele tem calorias porque ele é metabolizado. Só que ele tem um poder adoçante de 200 vezes o açúcar. Então a gente usa o mínimo para poder dar o doce, né? Isso. Agora, não existe estudo que correlaciona o aspartame a doenças, embora existam citações. Isso, okay? Tem várias. Mas existem estudos que fazem essa correlação. Só que também o Dr. Souto ele alerta, né, no artigo, na postagem dele, que existe, né, muito conflito de interesse. Né? Entendi. Assim, será que não tem mesmo? Esse ceticismo a gente tem que ter em várias frentes aí, né? Mas talvez por interesses, né, não se atribua nenhum tipo de problema com o aspartame, mas não tem estudo que corrobore isso. Eu vi em 2 textos aqui, né? De uma nutricionista falando que ele forma... Onde está? Formaldeído, né? Ele forma formaldeído, tá? E ataca as células, inclusive as células nervosas, né? Aí o outro fala que pode provocar dor de cabeça, mudanças de humor, tonturas e até episódios de mania, né? Eles falam mania. Mas se a gente pegar remédio para dor e for para bula, pode ter tudo isso daí também. Tem isso também. Como o tempo todo, né? Tem gente que come qualquer alimento, come pepino, fica com dor de cabeça. Tá? Então, claro. Anedóticos, não quer dor dizer de cabeça que pode generalizado, né? Eu acredito que dor de cabeça qualquer adoçante pode provocar, né? Não, qualquer alimento, dependendo da qualquer pessoa, alimento, pode dar uma dor de cabeça, né? Então, a gente associar de forma generalizada, né, é meio complicado. Então, talvez tenha casos anedóticos onde ali aparece uma reação ruim que a pessoa teve, mas não quer dizer que o adoçante deve ser descartado, não utilizado. Até mesmo porque a maioria dos refrigerantes que são também autorizados pelas entidades de saúde aí que fazem fiscalização são adoçados com aspartame. Né? Sim. A maioria. Assim, entre o aspartame e o aspartame é muito melhor. Claro. E o açúcar, assim, a maioria das pessoas consome de forma indistinta, né? Sim. E aí a gente levanta assim, não, o aspartame é perigoso. E o açúcar? Né? As pessoas nem pensam no açúcar, né? Se ele faz mal para a saúde ou não, né? Beleza. Então, já falamos da sacarina. Já falamos do ciclamato, só para valorizar minha escrita ao contrário aqui. Já falamos do aspartame. E agora vamos falar do queridinho, né? Da sucralose. Esse eu acho que é o mais usado no Brasil, viu? A sucralose ela é bastante utilizada. Tá? E também
é seguro, né? Quando que foi sintetizada a sucralose? Em 1976. Então tem pouco mais de 40 anos, ok? Ela vem de onde? Vem sintetizado a partir da sacarose. É a partir do açúcar que foi sintetizado a sucralose. Tá? Ela tem um poder adoçante muito grande, de 600 vezes o poder do açúcar. É verdade. 600 vezes. Tá? O que é? Pega a sacarose, adiciona alguns átomos de cloro e faz uma substância nova que tem o dulçor aí bem proeminente. Isso. Muita gente não acha que é perigoso por causa desse cloro aí. Entendeu? Mas tem no sal de cozinha tem cloro. Na água que a gente bebe, água tratada, tem cloro. Eu estou citando muito cuidado que se fala. A gente toma muito cuidado com essas filigranas que são colocadas que vão fazendo a gente ter medo da alimentação, né? Não, e a sucralose é muito usado, né? Muito usada. Então, a sucralose ela não é metabolizada. Então, ela não é calórica, né? Dos adoçantes não calóricos, talvez seja o mais seguro. Olha só, aí já é uma informação ao contrário do que muita gente fala. Muita gente fala que a sucralose é mais perigosa também. Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho sucralose, eu tenho também. Tem aqui, ó. Adoçante dietético líquido com sucralose e acesulfame de potássio. Então tem outro adoçante junto aqui. Esse a gente vai falar também, né? A gente vai falar dele também. Então a sucralose ela não tem o gosto amargo. Detalhe, é estável em altas temperaturas. E tem muita gente que fala assim, olha, não bota esse adoçante no forno, não leva para a panela. Outro dia eu fiz um post, né? Que tinha uma receita que tinha sucralose e que ia fazer tipo um pão, um bolo, né? Aí uma amiga minha que é nutricionista me ligou e falou assim, olha, tira aquela postagem, troca lá o adoçante, porque sucralose para temperatura. Eu falei, mas é seguro. Não, mas não é, não coloca, porque vai queimar seu filme. Não, mas é seguro. Não, mas troca lá, tal. Tá bom, eu vou trocar, mas eu vou deixar lá que o post foi editado. Eu não vou excluir o post e fazer um novo, não. Né? Aí eu editei o post, mas assim, ele é seguro, não é metabolizado, é excretado nas fezes, não é amargo, é estável em altas temperaturas. E da mesma forma foi encontrado o probleminha lá que nos ratos poderia causar alteração na microbiota, na flora intestinal. A gente chama de microbiota. Eu vi isso atualmente, né? E qual foi a dose utilizada nesses experimentos com os ratos? De 10 a 100 vezes mais do que o recomendável. Também... Né? É tipo as 350 latas de refrigerante. Tipo aí, né? Tipo isso daí, tá? E aí, o que o Dr. Souto alerta aqui? Como tem 50 anos, aí 40 e poucos anos que foi sintetizado, a gente ainda não tem uma expectativa no longo prazo se tem algum efeito nocivo. Mas até agora não tem nada que mostre esse efeito. Como a sacarina, o ciclamato já tem bastante tempo, né, de utilização, eles são considerados mais seguros, mas a sucralose é muito segura também. Eu pessoalmente, assim, uma opinião pessoal, né? Eu acho o sucralose mais seguro do que o aspartame, por exemplo. Pessoalmente. Aí, então eu uso. A minha opinião é que os dois são seguros. Sim. Né? É que eu gosto mais do sucralose. É aquela história. O seu aspartame, talvez ele esteja com o acesulfame de potássio. Aquele que tá em gotinhas, né? Sim. Essa sucralose, ela está com acesulfame de potássio. E, normalmente, o que vai dar esse volume aqui, né? O que vai dar esse volume aqui, que faz 100 ml, aqui não tem 100 ml de sucralose e nem 100 ml de acesulfame de potássio. A maior parte aqui é água. É água. Se a gente olha aqui nas informações nutricionais, nos ingredientes, né, a gente vai ver que o primeiro item que tem é água. Ingredientes é água. Aí o segundo ingrediente nesse aqui, sorbitol. Olha, é outro adoçante que a gente vai falar. Isso. Aqui está escrito sucralose, mas é água
sorbitol e depois que tem outro adoçante, que vai ser a sucralose. E depois a sulfame de potássio. Então, sorbitol e água são 3. São os que tem mais, que depois que vem a sucralose então, e o então não tinha que estar escrito na frente assim, sorbitol, em vez de sucralose? Não. Só está escrito grande sucralose, que é o ponto de venda, né? As pessoas querem comprar sucralose. Então, mas pelo que eu entendi, você falou que tem mais sorbitol do que sucralose. Tem mais sorbitol do que sucralose. Porque o que aparece aqui nos ingredientes, né? A ordem que aparece é o que tem mais. O que tem mais aparece primeiro. Né? Então, o que é que tem mais aqui? Água. Depois da água, o que é que tem mais nessa mistura? O sorbitol. Sorbitol. Então, tinha que estar escrito na frente sorbitol, né? E o sorbitol, o que ele é? É um álcool. Termina com ol, é álcool. Sorbitol é um álcool, que é um poliol. Né? E aí, depois é que tem a sucralose, depois que tem o acesulfame de potássio. Então, mas a sucralose em si segura. Tá? Seguro, A gente viu aqui que tem 3 adoçantes misturados aqui e que o que estão vendendo para a gente é o fato de ser sucralose. Mas a gente tem o acesulfame de potássio. Tá? O acesulfame de potássio. Né? Vou colocar assim, potássio. Acesulfame K. K é potássio. Tá? Acesulfame K. Tá? O acesulfame de potássio, ele também foi sintetizado em 67, ou seja, tem mais de 50 anos. Tem 200 vezes o poder adoçante do açúcar. Ele tem um leve amargo no final. Nunca foi encontrado potencial carcinogênico nele. Tá? E ele sempre está associado a outros adoçantes. Tá? A gente sempre vê associado a sacarina, ao ciclamato, ao aspartame, à sucralose, né? A estévia ali em líquido, sempre tem sorbitol misturado, aliás, o acesulfame de potássio junto, tal. Então ele faz parte dessa mistura, né? Eu acho que são poucos os adoçantes que a gente tem no mercado que não tenham misturas, tá? Até mesmo porque se a sucralose tem 600 vezes o poder adoçante do açúcar, a gente usaria tão pouco que precisaria do microscópio para ver quanto a gente estaria colocando ali no café. Nem a olho nu. Você imagina, uma colher de açúcar particiona ela em 600 partes. Vai ficar tão pouquinho, né, que a gente precisaria algo ali de microgramas para saber quanta sucralose estaria colocando ali no nosso produto. Entendi. Por isso que tem volume. Tem alguma coisa que adoça menos, que faz volume. Que no caso é a água, que não adoça menos. Água. É o acesulfame de potássio que tem só 200 vezes, só entre aspas aí, né? Só 200 vezes. Mas é seguro, tá? Então, a gente tem a estévia, outro adoçante. Isso. Deixa eu escrever estévia aqui, que vou escrever da maneira brasileira. Pega lá já falaram da estévia aqui que a gente tem, que você sempre fala também, do Colorandina, né? Estévia. Estévia, isso. Tá. O problema é a mesma, acho que você tem a mesma aí, ó. A gente tem essa também. O problema do estévia é que assim, normalmente ele está misturado com outros, né? Quando a gente compra estévia líquido, né? A estévia líquido, ela está ali com água e acesulfame de potássio, com sorbitol, e tem um pouquinho de estévia ali no meio, tá? Geralmente as pessoas reclamam que a estévia não é gostosa, que é amarga, que não adoça direito e tal. Mas é porque tem pouquinha estévia nesses adoçantes que tem a mistura. Esse daqui é a folha desta planta, né? Que é uma planta de um crisântemo, de uma família do crisântemo, que tem a origem dela lá no Paraguai. Essa daqui é feita na Bolívia, né? Essa daqui especificamente. E nesta planta tem um componente chamado esteviosídeo. E esse esteviosídeo é a substância doce que tem nessa planta. Esse adoçante aqui, o que é? Ele é só esteviosídeo? Não. Esteviosídeo? Não.
Esse adoçante aqui, ele pega a folhinha, desidrata e moe. Então, aqui também tem a fibra da planta. Da planta, Esse pozinho que a gente vê, né, lá dentro é a fibra e o poder adoçante misturado junto com dessa folha que foi moída. É só a planta, né? Então é totalmente natural, né? Isso, totalmente natural. Tá? A gente fala assim, porque natural é bom? Não, é porque é natural. Tem coisas naturais que não são boas também. A gente falando especificamente de adoçante. Isso, a gente está falando adoçante. Que os artificiais também são seguros, tá? Estão perguntando aqui, ó, foi passado o adoçante stevia líquida para minha esposa. Ela é boa também? Está misturado com outros adoçantes. É bom também, é seguro. Mas o paladar é diferente dessa stevia aqui. Tá? O paladar é diferente. É bom também. Tá? Van, é fácil de achar na internet. Vê se você acha esse colorandina aí. A Van, vou mandar a foto para ela colocar no tal. Isso, manda para ela. Manda para ela. Isso. E aí vem, ó. A stevia, ela tem um poder adoçante de 300 vezes o açúcar. Claro que a gente usa bem pouquinho, mas aqui não é só stevia. É aquilo que eu estou falando. Tem a folha tem a fibra. Tá aqui também. Tem a fibra, Isso. É natural. Para algumas pessoas, aí vai da característica genética da resposta que as pessoas têm no paladar. Para algumas pessoas, a stevia é amargo, não é doce. Mas aí vai depender muito da pessoa. Assim como tem pessoa que adora coentro, outra não gosta de coentro, é questão do paladar. Nossa, eu acho essa stevia aí da colorandina muito doce. É por isso que tem que usar bem pouquinho. Aquela pazinha que vem nela, ela não é pequena para impressionar, não. Ela é pequena porque tem que ser pequena. Tem que ser pequena. Tem que ser pequena. Tá? E aí, para algumas pessoas é amarga, né? Para testes em ratos, em altíssimas concentrações, mostrou que leva a uma potencial menor fertilidade. Entendi. Não fala nem de infertilidade, é uma menor fertilidade em grandes quantidades testadas em ratos. Em ratos, tá. Em ratos. Tá? Então, até agora, o que a gente viu são adoçantes bem seguros, ok? E aí a gente vai falar, então, dos adoçantes calóricos. Os adoçantes calóricos são aqueles que são metabolizados pelo organismo, e eles vão se transformar, nem que seja bem pouquinho lá na frente, em glicose. Eles vão se transformar em energia, que é a glicose. Que adoçantes são esses? São os polióis. Tá? Que são álcoois de açúcar. Então, esses álcoois eles ocorrem em algumas plantas, mas também a maior parte deles são sintetizados. Tá? A partir de açúcar simples e a partir de amido. Então, a indústria pega açúcar simples, pega glicose, pega lactose, pega frutose, e a partir desse açúcar simples vai sintetizar o poliol. Tá? E também a partir do amido vai fazer poliol. E aí eles têm algum tipo de absorção pelo nosso intestino. Quando é absorvido no intestino grosso, a gente tá propenso a gases, estufamento e diarreia. Okay? Então, os polióis podem ter esse viés para algumas pessoas com mais intensidade. Gases, estufamento e diarreia. Muita gente reclama, principalmente do xilitol. O eritritol não é tão assim, não. Né? O eritritol, ele não é metabolizado pelo nosso intestino. Por isso que não tem a reclamação. Por isso que não tem essa reclamação. O xilitol O xilitol, ele é metabolizado. Tem muita gente que tem gases. Eu nem recomendo, normalmente. Nem recomendo. Eu falo, vai para um adoçante, vai aqui pro eritritol. Eritritol. Eu também recomendo eritritol. Ok. E aí, a gente tem um desses polióis, que é o maltitol. Maltitol. Okay? Esse muita gente fala mal, viu? Muita gente fala mal. Já começa com mal, né? Já começa com mal. Isso. O maltitol, o que se questiona, será se ele é diet? Isso. Ele tem o índice glicêmico dele
de 36. Mas vamos assim, ó, a doçura dele é 75% do açúcar, ok? É menos do açúcar, né? Menos, que o açúcar. né? Então, onde eu usaria uma colher de açúcar, eu uso 3, aliás, 1,5 de maltitol para ter o mesmo poder adoçante. É verdade. Só que, pela quantidade do índice glicêmico dele, se eu utilizar para adoçar o tanto quanto o açúcar, ele vai produzir a mesma quantidade de glicose. Isso aí, isso mesmo. Tá? É por isso que muita então, gente fala que não é low carb, é a mesma coisa. Um pelo outro é a mesma coisa. É por isso que muita gente fala que não é low carb o maltitol, né? Exatamente. Né? Um pelo outro é a mesma coisa. O que acontece? Se eu tenho um adoçante que tem 75% do poder adoçante do açúcar, mas ele tem 75% do índice glicêmico do açúcar, quando eu elevo a quantidade dele para equiparar ao adoçante, o dulçor eu equiparo a quantidade de calorias, de açúcar. Então é tal e qual. Agora, o que acontece? Muitas vezes a indústria usa o maltitol para dar volume naquele produto que ela, por lei, pode dizer que não tem açúcar, embora o índice glicêmico seja igual. Seja igual. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que eu acho, assim, eu sei que a lei, ela tem muitos erros, né? Tem muitas falhas. Mas é errado, né? Você falar assim, botar assim, para diabético, né? Ou diet no maltitol, né? Não pode. Né? Não pode, porque o maltitol ele tem um índice glicêmico equiparado ao do açúcar quando a gente equipara as quantidades na aplicação ali para poder É porque também quando uma coisa que pode, que eu sei que pode, que eu já vi, tá escrito sem açúcar. Aí você vai ver lá atrás tem maltitol. Tem maltitol, né? Mas para o diabético muitos chocolates assim com 70% de cacau utilizam o argumento do maltitol para dizer que não tem açúcar. Isso. Nesses casos, compre o chocolate com açúcar. É mais negócio. Compre o chocolate 70, 80, né, que tenha açúcar e não o maltitol. Né? Certo. E vai ser mais interessante, vai ser até um pouco mais barato também, porque o maltitol ele é um adoçante caro. Né? Não, é um adoçante caro. Adoçante caro. Mas assim, o diabético, ele olha no chocolate que está escrito sem açúcar, às vezes ele não olha atrás que está escrito maltitol, né? É verdade. E aí vai. Aí o que acontece? Dos adoçantes que a gente falou, que tem baixas calorias e tem um poder adoçante muito grande, de 200 até 600 vezes o poder de adoçar do açúcar, o que acontece? A gente não vai fazer miligramas, microgramas ali de utilização daquele adoçante. Então, a indústria coloca aquele adoçante em alguma coisa que faça volume. E esse volume, normalmente, é ou um carboidrato ou água. Prefira o que tenha água fazendo o volume. Ok? Porque eu não tenho aqui o adoçante de saquinho, aqueles individuais que tem na cafeteria e tal, que tem 600 miligramas, 1 grama e tal. Sim. Você tem ele aí? Não tem. Eu tenho um aqui, eu peguei um aqui, peraí. Você pegou? Eu peguei em algum lugar, peguei. Eu costumo ter, mas eu não tenho aqui hoje. Eu tenho um que tem sucralose. Pronto, mas leia aí, por favor, qual é o primeiro item dele nos ingredientes. Vamos ver. Como é que tá a presbiopia aí? Tá difícil, peraí. Lactose. Olha aí. Qual é o primeiro item? Lactose. Ó. Lactose é um carboidrato. Isso. Para fazer volume, foi colocado lactose. Isso. O que é que mais tem nesse saquinho aí? Lactose. Não é sucralose. Não é sucralose. Né? Agora vamos dizer que a pessoa usa 2 saquinhos desse para adoçar um café. Vai dar 1 grama, mais ou menos. Né? 1,5 gramas, por aí. E ela tome, ao longo do dia, tem uns cafezeiros aí que tomam 10 cafés. Né? Isso. Vai dar quase 20 gramas de açúcar no dia. E se a pessoa é diabética?
Morreu. E acho que essa aqui tem 600 miligramas. 600 miligramas, é. Esse aqui tem 600, é. Isso. Então, 600. por isso que você usa mais. Você vai adoçar, um saquinho não adoça. Precisa não adoça, dois, não. 3, né? Eu mesma tenho que ficar colocando um monte. Tem sucralose, acesulfame e dióxido de silício. O dióxido de silício é para ele não ficar úmido, né? Para ele ficar... Para ele ficar sequinho, né? Mas aí, ó, misturas, né? Normalmente a sucralose em pó vem com lactose. E tem aqueles adoçantes forno e fogão, né? Que usa igual ao açúcar, né? Que tem o Equal, tem outros forno e fogão que você tem lá escrito um apelo no rótulo, inclusive, e utilizar igual ao açúcar na quantidade. Isso. O que acontece? Ali normalmente tem ou uma sacarina misturada, ou tem outro adoçante misturado. E o que é que faz aquele volume? É a maltodextrina, que é um carboidrato. Que é um carboidrato. Então tem que tomar cuidado com esses adoçantes que fazem volume também. Qual é o maltodestrina? Maltodestrina é um adoçante também, Júlio? Pois é, a maltodestrina, ele é utilizado como adoçante. Ele é um adoçante, sim. Ele foi extraído ali de amido, né? Ele foi extraído de um tipo de amido e foi feito um adoçante a partir dele. Só que ele é um adoçante calórico e com índice glicêmico alto. Isso. Aí o que acontece? Você está trocando açúcar, sacarose, por açúcar, maltodestrina. Maltodestrina. Um pelo muita outro, gente você não fez sabe. troca nenhuma. Muita gente não sabe que bacon normalmente tem maltodestrina. Pois é, ó. O maltodestrina é açúcar, a lactose é açúcar, a sacarose é açúcar. É que a gente passou a chamar de açúcar somente a sacarose. Mas é açúcar também. Tanto açúcar. Açúcar de coco, a gente nem colocou na relação aqui, porque é açúcar, não é adoçante. É açúcar. Açúcar de coco, a pessoa pega, vai lá na loja e fala, tem açúcar de coco, que é ótimo para a saúde. Não é açúcar. Né? Ontem mesmo uma paciente minha falou assim, meu pai é diabético, ele usa açúcar de coco. Eu falei, tá errado, né? Já começa açúcar. Continuará sendo, né? E continuará sendo diabético tipo 2. Né? O senso comum é muito perigoso, né? Que a gente vai lá e ouve que não é açúcar, que é um açúcar natural que veio do coco, também é natural, veio da cana-de-açúcar. Né? Mas tem... Geralmente faz esse volume. Porque o que acontece? Você vai pegar um leite condensado diet. Leite condensado diet. Ele é doce e tem textura de leite condensado porque foi utilizado maltodestrina. Que é um açúcar. Se você pega e coloca só estévia ou só sucralose pura no leite para fazer o leite condensado, não faz aquela textura. Fica um leite doce. Fica uma redução de leite doce. Mas não tem textura. Não tem textura. Então, esse apelo da textura nas receitas, ele muitas vezes conduz ao erro também. Conduz ao erro. Tá? É por isso que o povo usa creme de leite para poder fazer como que é? O leite condensado low carb. Só que aí tem que prestar atenção também na parte do creme de leite, porque o Jonathan já viu e já me falou que tem maltodestrina também no creme de leite. Dependendo de alguns tem, Dependendo de qual tem. Sem contar a carragena, né? Que faz mal também. Que faz mal também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pretensos sucos diet, sucos artificiais, as gelatinas diet, porque, na maioria das vezes, eles têm maltodestrina ali na composição deles. Né? E ele tem todas as propriedades do açúcar, aquele negócio de textura, aquele cristalzinho e tal, sem ser doce, e aí coloca o doce do adoçante para fazer eu já vi muito sorvete diet para diabético com maltodestrina. Então. E aí, ele é diet pela lei, sim. Ele é adequado para o diabético? Não. Não, exatamente. Não é para diabético, viu, gente? Se tiver maltodestrina... Então, a gente tem que tomar cuidado com esses adoçantes forno e fogão que usam na mesma proporção de açúcar, né, essas misturas, que eles não são zero açúcar. Eles são, de certa forma, açúcar, vão ter índice glicêmico.
O eritritol, que parece muito com açúcar, o meu tá aqui, ó. Eu coloco num vidrinho aqui, compro a granel, né? Eu também compro a granel também. E aí ele não... Aqui, eritritol, parece açúcar, ó. Parece Parece açúcar, tem cheiro... Não tem cheiro de açúcar, mas tem gosto doce, né? Tem. E aí a gente utiliza ele também nessas receitas e fica legal, né? Dá essa textura aí. Eu garanto que o seu cheesecake está bem gostosinho, porque lá no paladar ele tem uns craquezinhos assim do eritritol. Você pulveriza ele, Midori, ou você coloca ele sem pulverizar? Você passa no liquidificador? A gente não pulveriza. A gente não pulveriza. Mas tem muita gente que pulveriza. Porque diz que aumenta a sensação de doce, desculpe. De doce, Aumenta a sensação de dulçor na boca quando pulveriza, mas eu também nunca utilizei ele pulverizando, não. Tá? Inclusive, na geleia não tem nem os cristalzinhos, porque a gente deixou ele apurar bastante, então nem ficou com aquele craqueladinho, não. Pedrinhas. Tem gente que fala que eritritol ele fica com esses cristais, que não é igual ao açúcar, mas pra gente não fica. Não tem. E o que é legal que dá para fazer com o eritritol é fazer uma calda. A calda ela só não vai ficar caramelizada, porque o que carameliza é frutose. E no eritritol não tem frutose. Aí, geralmente, o que as pessoas fazem? Colocam umas gotinhas de baunilha. Aí dá uma cor de caramelo, né? Caramelo. No eritritol. Aí dá para fazer um pudim com a calda marronzinha ali, mas não foi do caramelo da frutose, é da baunilha que deu cor para aquela redução que fez, né? Que fez a caldazinha, né? Tá? Viu, Júlia? Sim. Deixa eu ler aqui o que a Van falou. Ó. Os médicos, tem médico que passa maltodextrina para quebrar o jejum de cliente em pós-cirúrgico, né? Olha aí que perigo, né? É uma bomba de carboidrato. Tá chegando ali. Tomar cuidado, porque até bacon tem maltodextrina, gente. Até bacon tem maltodextrina. Então, gente, assim, viramos os loucos da leitura. Da leitura no supermercado. Dos ingredientes. Vai fazer compra. Quando é um produto novo, a gente perde mais tempo, que a gente fica ali olhando e tal. E esse negócio é legal também falar, Midori, porque muitas vezes a indústria muda a fórmula do produto ali e não avisa. Por isso que é importante sempre ler a embalagem. Isso. Né? E agora, assim, em 2023, a gente vai ter muita coisa mudando a fórmula, porque não pode mais usar gordura hidrogenada. Não podendo mais usar a gordura hidrogenada, eles vão dar aspecto para as receitas com outro elemento. A gente tem que esperar para ver qual pode ser. Né? E pode ser um que faz mal para a saúde, né, Júlio? Exatamente. Né? Que seja permitido pela lei. Isso, seja permitido. Então, mas os adoçantes são seguros, né? Quando tiver maltitol, escolha, se vai fazer uma escolha, pode escolher o que tem açúcar, melhor não escolher nenhum. Mas se tem maltitol ou açúcar, escolha o que tem açúcar. Melhor o açúcar, né? Os adoçantes artificiais, eles têm algumas correntes, né, que alegam que ele faz subir a insulina só pelo estímulo doce que ele dá na boca. É verdade, é verdade. Mas isso é uma suposição, não tem nenhum estudo que comprova isso. Tá? Entendi. O adoçante não calórico, ele não vai ter impacto na insulina, pelo menos até hoje não tem comprovação disso. Embora existam correntes que defendam que não deveria nem comer o adoçante artificial, porque ele estimularia a insulina de alguma maneira. Mas não tem nada disso. Tá? Tá. O sorbitol, né, que tem aqui, né, que tem aqui junto nessa fórmula que a gente viu, o sorbitol, ele é 0 de índice glicêmico, ele é 0 de calorias, mas ele é metabolizado no intestino, então ele pode provocar gases e diarreia. Então, muitas vezes a pessoa, se ela tem um consumo grande desse tipo de adoçante líquido aqui, ela pode ter esse inconveniente por conta da presença do sorbitol. O sorbitol é um álcool também. Isso. Também. É um álcool também. Tem o isomalte, né, que é um adoçante também, que é muito utilizado na indústria, e ele é adequado. Tá? Ele é adequado para o consumo, ele não tem esses efeitos colaterais. E o melhor dos polióis é o eritritol. O eritritol. Que ele
ele não é absorvido pelo nosso metabolismo, ele vai embora na urina, né? E ele é eliminado do organismo. Tá? É o melhor. Ele tem uma textura de açúcar, tudo, né? E tem um bom, um doçor assim, bem agradável também. Me perguntaram aqui qual é o melhor de todos. Para você, qual é o melhor de todos? O melhor de todos é não usar nenhum. Não usar nenhum, tá? E para esse caminho. Na minha experiência hoje, eu já fui muito usuário desse, mas hoje, na minha experiência, eu uso mais este. Ah, entendi. Inclusive nas receitas que eu misturo com este. Eu pego o eritritol e misturo com a stevia. Você mistura o eritritol com stevia, né? Isso. Porque com o eritritol eu dou aquela texturazinha do açúcar e com a stevia eu dou o dulçor que eu quero. Tá? E é muito pouquinho, assim. Muitas vezes, para eu fazer um bolo, uma forma de bolo inglês, né, eu utilizo uma colher de café rasa de stevia colorandina, que não deve dar nem meio grama, talvez meio grama, e adoça muito bem, fica gostoso, fica bem agradável ao paladar. Tá? Entendi. Que legal. Então a gente já falou de todos aí, né? Sim, pode ter faltado alguma novidade aqui, mas do que a gente tem assim, tem um que já me perguntaram uma vez, mas ele não é usado no Brasil, então muita gente não conhece. É a fruta do monge, né? O monk fruit. Né? Monk fruit. A gente não tem ele aqui. Mas a gente vê muita receita low carb, paleo, com o monk fruit, né? Que é um adoçante legal também. Ele tem índice glicêmico baixo, né? Então... pode ser que quando chegar para cá... A gente tem visto, por exemplo, eritritol líquido e tal, mas aí algum eritritol misturado com sorbitol, com água, com isso. Não vai ter o poder adoçante do eritritol, do eritritol de verdade mesmo. A Helena está perguntando onde acha o colorandina. Né? Geralmente acha em lojas que vendem os chamados produtos naturais, né? Uma que talvez tenha no Brasil todo é Mundo Verde. Mundo Verde isso, eu já vi na Amazon também, tá? Na internet. Tem na Amazon, nas lojas americanas. Isso. Essas lojas então, não é difícil de achar não, viu? Não é difícil. Aqui a gente mostra ele assim. Deixa eu sair de novo do vídeo aqui. Já volto. Tá. É bem fácil de achar, chama colorandina. É bem doce, totalmente natural. Ele vem assim, uma caixinha. Isso. Colorandina é uma marca, tá? A gente não está fazendo publicidade aqui, não. Isso, é uma marca. Mas é uma marca, tá? E aqui tem adoçante natural. Talvez tenha a stevia pura de outras marcas também, mas eu desconheço. E aí dentro, vem esse vidrinho dentro dessa caixinha. Isso. Né? E dentro aqui tem a pazinha que serve para fazer a dosagem. Eu não vou abrir. Ele não é muito barato, tá, gente? Ele não é muito barato. Mas, sabe assim, não é muito barato, mas esse aqui, por exemplo, tem 20 gramas. 20 gramas, né? Mas dura muito tempo. A gente usa muito pouquinho. Dura muito tempo. Muito pouquinho. Tá? Quanto que foi essa daqui? Se não me engano, foi R$37. Aham. R$37. Já esteve mais caro. Mas hoje já tá com preço bom. Eu já achei por R$70, Júlio. Mas tem um potinho maior também, de 40 gramas ou 50, se não me engano. Isso. Esse de 20 gramas. A gente vai fazer? Arrumar uma amiga cozinheira low carb que compra em grande quantidade, a gente faz junto e pronto. Vem o frete quase grátis. Mas isso aqui é baratinho. Pega o frete grátis aí quando tem promoção e tal. Acho que vale a pena ter uma variedade, né, de adoçantes para, dependendo da aplicação, a gente poder Estão pedindo o nome. Estão pedindo o nome aí, a Silvane está pedindo o nome aqui, chama colorandina. Colorandina é uma marca. É a marca, tá? Daí tem stevia. Stevia, tá? Stevia da colorandina. Isso. Que ela, por que a gente gosta dessa marca, né, Júlia? Porque não tem outras coisas, é só o stevia. É só a folha desidratada e moída. Isso. Então, normalmente, outras marcas têm outras coisas junto, né? Tem as diluições, tem os carboidratos junto, as maltodextrina. Né? Isso, exatamente.
Ó, a Raquel é nutricionista também, minha colega, aqui de Teresina, ela que trouxe essa para mim, ó. Lá na loja que ela estava trabalhando, ela trouxe para mim. Então, eu gosto muito dessa marca, viu? É muito gostoso. Aqui tá todo mundo elogiando essa marca aqui também Legal. Aqui no chat. Então, é isso, né, Jonatas? Eu acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte dos adoçantes, tirar o mito aí da insegurança, eles são seguros. Não, eu agradam mais alguns o paladar, outro agrada menos, mas, na verdade, a gente tem essas opções aí. Eu até achei muito interessante que você me fez mudar de ideia aí quanto à segurança do aspartame. Eu achei bem legal. Então, agradeço muito aí, Júlia. A gente gosta muito da sua... Sempre que você participa, porque você explica muito direito, muito legal, assim. Devia ser professor de nutrição, Júlia. Né? Eu acho que você eu sou professor, legal. Né? Eu sou professor. Tem muito tempo que eu sou professor. Eu não sou professor em graduação de nutrição, mas de vez em quando eu dou aula em pós-graduação, já tenho essa classe. Então é por isso que você tem mas tem mais de 20 anos que eu atuo também como professor. Eu sou publicitário, sou administrador também. Sempre dei aula, né, nessa área para cursos de administração, para cursos porque de publicidade. Você tem jeito mesmo. Eu não sabia que você era professor. Você tem jeito mesmo de professor, de explicar direito, entendeu? Eu acho isso muito legal, né? Já vai pegando o jeito com o tempo. E aí, para finalizar, lembrando, ó o tanto que ele já comeu. Ele já comeu tudo quase. Agora. Aí, domingo que vem, temos receita, tá? Tem cheesecake da Midori, que o Jonathan só fez a produção do vídeo. Quem cozinhou foi a Midori. Foi a Midori. Foi. Mas muito obrigado aí, Júlio. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer vir aqui no seu canal. E a gente deixar gosta no YouTube também, né? Vamos deixar no YouTube. A gente gosta muito sempre que você participa, tá? Agradecer quem ficou com a gente até agora aqui. Bastante gente. Bastante gente ficou até agora. Pessoal, em vez de fazer lasanha, veio assistir a gente. É muito melhor. Né? Muito melhor do que fazer lasanha, né? Então tá bom, Júlio. Bom domingo aí. Tchau. Bom final de semana aí. Bom. Tchau. As pessoas que a gente não respondeu aqui é porque eu não consigo, na maioria das vezes, acompanhar o que está passando na timeline. Não, mas a gente vai... Fica salva, né? A gente vai deixar salvo, tá? Vai ficar salvo no YouTube. E aqui também, Um abraço. Tchau. Tchau.